somente a ti, Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos que têm as suas Bíblias ao seu alcance, aqueles que estão sem elas, ir lá no quarto, onde ela estiver, buscar para nós lermos em reverência às Escrituras, em Eclesiastes 12, para uma pequena palestra, pequenos conselhos importantíssimos para jovens e para todos nós. Aquilo que vem da palavra de Deus, ela é para todos nós, né? Nos colocarmos no caminho certo. Quero que você pegue a sua Bíblia e vamos reverenciar, né? O profeta Mombrana diz que temos que reverenciar as Escrituras ao ler a Bíblia, né? Porque quando se estende uma bandeira de um determinado país, ou quando vem uma determinada autoridade, todos ali ficam de pé e alguns até choram apenas por estender uma bandeira feita por homem, uma imagem ali pelo seu país. E eles ficam de pé e reverenciam. Aí o profeta nos diz, quanto mais nós deveríamos reverenciar a palavra do Deus Altíssimo, esta bandeira, este estandarte, Ele nos enviou. Então convido vocês a ficarem de pé para nós lermos Eclesiastes 12. Nós vamos ler apenas o 12. Vocês deixam a Bíblia aberta aí, depois vocês podem se assentar e nós leremos o restante. Apenas um versículo em reverência aqui. Depois nós vamos caminhando devagar, assim como Deus nos permitir por essa Escritura. Muito conhecida essa Escritura. E falar às jovens, ela é muito vigente, muito própria para isso, né? Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Vamos orar, apenas essa Escritura. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, depois de cantarmos, adorarmos ao Senhor, através de louvores dizer que queremos estar mais perto, através de louvores exaltar o seu nome. Ó Senhor, agora vamos ouvir a Tua palavra, que foi lida, ó Pai, capítulo, um versículo da Bíblia. Ó Senhor, quem sou eu para falar algo? Quem sou eu para fazer alguma coisa, Senhor? Mas o Senhor é o Deus que tudo pode e o Senhor pode usar aqueles que se entregam ao Senhor, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha voz, ó Pai, use o meu corpo, e as Tuas palavras sejam ditas através dos meus lábios, ó Pai, que nada venha de mim mesmo, mas que venha de Ti, ó Pai. Com certeza, se vier de Ti, irá ajudar, ó Pai, aqueles que estão ouvindo, irá, ó Pai, abençoar, ó Pai, a vida daqueles que estão ouvindo, porque está escrito, as Tuas palavras, ó Pai, elas não são jogadas ao vento, Senhor, elas trazem um resultado, ó Pai, e nós sabemos que o resultado dela é maravilhoso, é vida, é espírito e vida. O Senhor disse, as minhas palavras são espírito e vida, ó Pai. Então, ó Pai, derrame o Teu Espírito Santo e a Tua vida, ó Pai, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, e a Tua unção, ó Pai, eu te peço para que o Senhor me ajude a falar somente aquilo que for a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Lembra-te do Teu Criador. O profeta Mombrana pregou uma mensagem intitulada Lembrando-nos do Senhor. E lembrar do Senhor é sempre bom. E isso é um dever de todo cristão, de todo jovem, e sempre. E o homem mais sábio desta terra, né, que recebeu a sabedoria, foi Salomão. Recebeu a sabedoria do Senhor quando ele pediu ali. Ele era muito jovem, pediu essa sabedoria ali, nós encontramos nas Escrituras. Ele pediu essa sabedoria e Deus o deu sabedoria, né? E desde pequenininho ele tinha essa sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que isso está disponível, né? A todos nós. Ele disse, se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor a sabedoria que vem do alto, e Ele não nos nega isso. Então, se há alguém necessitando de sabedoria, seja para lá o que for, a Bíblia, meus jovens, meus irmãos, meus queridos irmãos que me ouvem, a Bíblia, ela nos disponibiliza as promessas do Senhor e nos disponibiliza tudo aquilo que nós precisamos.
é sabedoria para poder resolver alguma coisa, é sobre casamento, sobre vida material, sobre tudo que nós precisamos, nós nos encontramos aqui na Bíblia. Há conselhos para a formação de família, como o pastor Bruno pregou hoje pela manhã, aquela palestra. Há tudo que nós necessitamos aqui ao nosso alcance. Beto Mombrand diz, nós não precisamos buscar outras coisas, né? Como fizeram ali o povo de Israel, naquela passagem ali em Jeremias, né? Eu creio que em Jeremias, que eles largaram a palavra do Senhor e foram buscar coisas em outros lugares. E o Senhor se revoltou contra eles ali e disse, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram e buscaram, cavaram para si fontes, cisternas rotas. Eles largaram o Senhor sendo manancial de água viva e foram cavar cisternas rotas, né? E outra passagem ali, eu lembro-me de ler isto, creio que alguns irmãos já leram, Deus os advertindo ali através do profeta e diz, por que fostes a outro lugar? Porventura não há médico em Israel, não há bálsamo em Gileade? Ou seja, o Senhor nosso Deus nos disponibilizou, a mim, a você, jovem, a mim, a você, irmãos, Ele nos disponibilizou tudo que nós precisamos em Tua palavra. E através das mensagens do profeta. E às vezes nós buscamos conselhos e coisas deste mundo e em outros lugares. E assim como foi lá no Velho Testamento, onde ele advertiu, onde ele puxou a orelha ali do povo de Israel e até castigou por terem buscado cura, por ter buscado fontes em outros lugares, sendo que havia um manancial disponível. Assim acontece com nós. Nós encontramos em muitas dificuldades porque não escutamos o conselho, a Bíblia que está ao nosso dispor, ao meu e ao seu dispor, e vamos cavar em outros lugares, vamos buscar conselho com pessoas incrédulas e vamos, especialmente as jovens, e vamos conversar com amiguinhos e amigas, entre aspas, que não são verdadeiros amigos, incrédulos, e a gente escuta conselho muitas vezes dele. E isso, irmãos, nos causa vários danos, isso nos entramos em problemas, porque a Bíblia está escrito lá em Isaías, está escrito assim, uma virgem concedeu lá, né, em Apocalipse 53, disse assim, que ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o Deus que estava ali em Jesus, e este é as características de Jesus: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma certa vez, Deus me deu uma inspiração, eu preguei a respeito disso. O nosso Deus, Ele é um maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas contenha-se nisso, sendo um maravilhoso Conselheiro, nós não precisamos buscar conselhos em outros lugares. Eu, você, jovem, você não precisa buscar conselho em outros lugares. Aqui nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, com seu pai, com sua mãe que teme a Deus, aí estão os conselhos verdadeiros que te levará a ser bem-sucedido aqui na terra, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo, eu desejo que te vá bem em tudo. E também em Salmo 128, Davi disse que se nós temêssemos ao Senhor, nós iríamos bem em tudo e todos os dias. Então nós temos conselhos para sermos bem-sucedidos em nossa vida material, em nossa vida conjugal, em nosso futuro, aqueles que não casaram, os jovens em casamentos. Abra aí, se você tiver a sua Bíblia, em Salmos, capítulo 128, você vai ver aqui alguma coisa. Vamos abrir aqui, vamos acompanhando nas Escrituras. Há conselho para todas as coisas na palavra do Senhor. E é maravilhoso, está disponível para nós. Nós só falhamos, fracassamos se nós não lemos as Escrituras, se nós não buscarmos ao Senhor. Olha aí, o Salmo 128. Vamos ler todo esse salmo para você ver aqui alguns conselhos de Davi, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. A Bíblia disse através de Salomão e através de Davi, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, temer ao Senhor, Jesus, temer a Deus,
Aí está o começo, esses homens que fizeram aí histórias e criaram monumentos e são considerados, têm ali as suas honras, mas se não temiam a Deus, eles não tinham sabedoria alguma. Às vezes nós queremos ter a sabedoria de Einstein, de grandes homens aí da história, mas, irmão, se você crê a Deus, você tem o princípio da sabedoria. A fonte de sabedoria está em temer a Deus. Esses homens, muitos deles tiveram ali seu sucesso no que fizeram, em tudo ali que fizeram em momentos, mas às vezes tinha suas famílias frustradas, tinha suas vidas todas bagunçadas, eram homens que às vezes suicidavam, eram adúlteros, e tinha um pouco de sabedoria ali considerada por humanos, mas se você teme a Deus, você é mais sábio do que Einstein, você é mais sábio do que qualquer grande químico, científico que seja. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui está dizendo Davi, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz será e te irás bem. Olha, estou dizendo sobre conselhos. Olha que conselhos bíblicos. Você quer ser feliz? Olha o conselho de Davi. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você quer ir bem? Davi está dizendo, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho de suas mãos. Muitas vezes precisam arrumar o trabalho, jovens nessa idade ali, principalmente na adolescência, desejando ali ter um bom emprego, para ter um bom futuro, para poder casar-se, criar uma família. Isso é tudo correto e é bíblico, e você tem que ter esses objetivos mesmo. É dever de um cristão, é direito seu ter uma família, tudo pautado no tempo do Senhor Jesus. E às vezes nós nos preocupamos em ter um emprego, em estudar, em fazer algo, e nos preocupamos com isso, com aquilo. Davi diz, você quer ver o trabalho das suas mãos ser bem-sucedidos? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, está vendo? Se você teme ao Senhor e descansa e anda nos seus caminhos, você pode descansar. O seu trabalho será bem sucedido, o seu dia, a sua felicidade, está tudo garantido, né? E aqui lá vem Davi dizendo aos que já são casados, né? A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como as plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Veja, sua família te irá bem, se você teme a Deus e anda nos seus caminhos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Quer ser bem-sucedido todos os dias? Conselho de Davi, teme ao Senhor. E verás os filhos de teus filhos, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Veja, é os conselhos do Senhor. Então, voltando lá à Escritura, a qual nós lemos, lembra do Senhor, conselho de Davi, nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e cheguem os anos, a qual os digam, e venha os anos que dizer, não tenho neles contentamento. Então, o conselho que Davi nos dá aos jovens, e a todos quanto ouvem, velhos, anciões, a mim, lembra do Senhor todos os dias. Por quê? Porque pode haver-se um dia que chegará um dia mau, pode haver um momento que você não terá mais a oportunidade, pode haver um tempo em que você vai se arrepender de não ter servido, vai se arrepender em não ter ouvido esses conselhos. Então, lembra-te do Senhor hoje, no dia da tua mocidade, antes que chegue algo e te impeça de lembrar dele. Aqui está dizendo, vamos continuar aqui para você ver, se retenha nisso, antes que, ou seja, lembre do seu Criador, antes que venham os maus dias. Irmãos, os maus dias, às vezes, nós, os jovens, né, eu já não posso dizer mais, não sou um jovem mais, mas nós caímos nisso. Não, essa escritura aqui é para lembrar do Senhor enquanto nós somos jovens, porque senão depois quando nós estivermos velhos e não tiver força, a gente vai ficar arrependido de não ter feito isso, aquilo, outro. Não é só quando chegarmos a ficarmos velhos, é antes que venham os maus dias. E os maus dias, irmãos, não chega só para pessoas velhas, não chega só para pessoas idosas. Às vezes você está na flor da idade, você está com o seu fôlego, você tem toda a sua saúde, você tem
tudo ali para adorar a Deus e para lembrar do Senhor e não lembra. Quando pensa que não, de repente chega um mau dia para você. Jesus disse isso lá em São Mateus capítulo 6, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Ele disse, não andeis inquietos, quer ver? Pois com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Ou seja, todo dia existe um mal, tanto é que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a fazer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, na oração que Jesus nos ensinou, ele disse para nós pedirmos a ele para livrar-nos do mal. Então, quer dizer, os dias maus pode chegar para você não daqui a 50 anos, não daqui a 20 anos, você jovem. Antes que venham os dias maus, diz aqui, lembre-te do que o Criador. Os dias maus, se o Senhor não livrar, pode chegar amanhã, pode chegar hoje para mim, nós não sabemos. Por isso nós devemos vigiar 24 horas e lembrar do Senhor todos os dias de nossa vida. Ali a escritura que eu disse, mas buscai primeiro, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, tá vendo? Não faça planos para amanhã. Não, amanhã eu vou adorar a Deus. Não, amanhã eu vou lembrar. Amanhã eu vou na igreja. Não preocupe com o dia de amanhã. Ele aqui, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia já existe um mal, ou seja, nós já temos muito contra nós, irmãos. Nós já temos o suficiente contra nós todos os dias. Nós temos que lutar todos os dias, não contra carne e sangue, né? Mas contra principados, potestades. Então, os dias maus não está longo se nós não usarmos a nossa oportunidade, se nós não aproveitarmos ela. E olha aqui o que disse Salomão, Eclesiastes 12:2. Antes que se escureça o sol, ou seja, lembra do Criador, antes que se escureça o sol escurece, e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir nuvens e depois a chuva. Salomão disse, lembre antes que isso aconteça, lembre do seu Criador. Aqui, olha, no dia em que temerem, o 3, do dia em que temerem os guardas da casa e curvem os homens fortes e cessam os moradores. Salomão está dizendo, lembra do Senhor antes disso tudo, porque já serão poucos e se escureceram os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecham, antes que isso tudo aconteça, por causa do baixo ruído da sua moedura, e se levantar a voz das aves. Olha isso aqui, e todas as vozes dos cantos se baixarem. Salomão está dizendo, lembra do Senhor antes que as vozes do canto se abaixem. O que é isso? Hoje você tem voz para cantar. E Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se você sabe cantar e não canta, você está pecando, pecado por negligência. Se você sabe adorar, se você sabe testificar e não o faz, estamos em dívida com Deus. E aí, Salomão disse aqui, antes que baixem as vozes, porque, irmãos, não existe nada mais ruim de você estar impossibilitado de adorar. Eu venho aqui à igreja, canto, graças ao Senhor Jesus, não méritos meus, mas graças ao Senhor estou aqui sempre que posso, estou cantando e louvando, mas teve umas semanas aí atrás, eu fiquei com uma dor de garganta terrível e não podia adorar. Eu queria e não podia, porque estava impossibilitado. Então, enquanto você pode, faça, porque pode ser que um dia que você esteja impossibilitado de fazer e vai se arrepender de não ter feito, né? Como também, 5, como também temerem os que está ao alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso. E perecer o apetite, eu risquei isso aí, e perecer o apetite. Pode ser que o nosso apetite pelas coisas de Deus, se nós não nos alimentarmos, pereça. Então, alimente-se isso todos os dias, faça como Davi disse, Senhor, não deixe-me perder a alegria da salvação, todos os dias resgata-me para te adorar. Para quê? Para que não venhamos perder os apetites
de servir ao Senhor. Às vezes você perde o apetite e aí você deixa desfanecer, você não tem mais vontade de orar, vontade de fazer as coisas. Então, ó, eu não vou ler tudo aqui. Ó. Olha o 6. Antes que se quebre a cadeia. Olha o 7. E antes que ao pó volte ao pó da terra, como era, e o Espírito volte a Deus que lhe deu. Então, os conselhos de Salomão. Lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que possa acontecer qualquer coisa com você. E essas coisas podem acontecer repentinamente, de um dia para a noite. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa e pensando comigo mesmo, eu me lembro dos 4 últimos cultos que tivemos antes da pandemia. E eu me lembro que, pela graça de Deus, eu vim em todos eles. Eu lembro no culto sexta-feira, o pastor Bruno pregou aqui. Lembro que eu fui convidado a ir a Arcos, eu fui em Arcos lá no sábado. Chegou o domingo pela manhã, teve a escola dominical, eu vim à escola dominical, tinha vários irmãos aqui. Quando foi domingo à noite, nós viemos aqui no culto domingo à noite, não sabíamos de nada. Estávamos louvando, vindo ao culto. Quando foi na quarta-feira, viemos em pouquíssimos números ao culto de oração. E quando foi sexta-feira, já não podíamos ir mais. Está vendo? Quando tivemos a oportunidade, do nada a oportunidade foi tirada de nós. Claro, Deus proverá um meio, e Deus proveu um meio, e nós estamos aí no nosso posto de dever, você aí na sua casa. Mas aproveite quando você pode louvar ao Senhor. E eu fiquei pensando, pela graça de Deus, eu aproveitei os últimos cultos. Se eu tivesse faltado na quarta-feira, haveria um arrependimento tão grande em mim, falasse, eu não pude ir no último culto, eu não sabia que na sexta já não ia ter. Então, por isso que o profeta Mombrana disse assim, ó, tenha todos os cultos como se fosse o seu último. Viva o seu dia como se fosse o seu último, porque amanhã pode não haver mais oportunidade, né? Então, Paulo disse lá em Hebreus, quando ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, se hoje ouvirdes a tua voz. Então, irmãos, aproveitemos nós todos os dias para poder adorar ao Senhor, para poder gastar o nosso tempo com Ele. É conselho a jovens que Salomão deu e que a Bíblia deu e o profeta Mombrana. E às vezes os jovens pensam, né? Sempre pegam no nosso pé. Irmãos, isso é conselhos. Porque más influências, más companhias e maus exemplos e conselhos maus nós temos aos montes aí. Às vezes nós ouvimos conselhos vindo do seu pai, vindo do seu pastor, vindo da palavra do Senhor, mas isso não é para poder te implicar, viver em escravidão. Não, irmãos, isso é para você ser bem-sucedido, como nós lemos aqui o que Davi disse. Não é conselhos para que você fique-se oprimido com isso, mas é para você ter liberdade, é para você estar realmente livre nos braços do Senhor Jesus, e como cantou a irmã Rebeca aqui, descansando em Deus. Então, é um dever nosso, irmãos, e uma vontade do nosso Deus ter companheirismo conosco todos os dias. Foi o que eu estava lendo aqui. Não deixe para amanhã, né? Que você pode fazer hoje. Não deixe para adorar amanhã, se você pode adorar hoje. Não deixe de ter o seu tempo com Deus hoje. Tenha sua experiência com Deus todos os dias, o seu tempo para ler as Escrituras, o seu tempo para ler as mensagens, o seu tempo de oração. Isso é um conselho que o profeta Mombrana nos ensinou. Ele disse isso em uma dessas mensagens aqui. Eu vou ler. O profeta Mombrana disse, fique sozinho, tire o seu tempo com Deus todos os dias. Porque, irmãos, nós nos enchemos tanto de entretenimento, de tantas coisas. Se eu falo a todos nós falhamos nisso. E Deus quer ter companheirismo conosco todos os dias. Ele não quer ter companheirismo com você só dia de culto, só no domingo, só no momento do culto. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus descia toda a viração da tarde, Deus descia para ter companheirismo com Adão. E o dia que Adão rompeu aquele companheirismo, Deus foi procurar Adão. Adão se escondeu, o profeta Mombrana disse, e Deus foi procurar Adão. Deus queria ter companheirismo, tanto é que o profeta disse nessa mensagem aqui, a base para o companheirismo, tanto é que Deus proveu uma maneira para Adão voltar, porque Adão rompeu com aquele pacto, Adão pecou e se distanciou de Deus, mas Deus proveu um caminho para que ele voltasse. Ou seja,
Mesmo quando nós pecamos e falhamos, o desejo de Deus, meu jovem, o desejo de Deus é ter companheirismo com você todos os dias. O profeta Mombrana disse isso, eu vou ler aqui daqui a pouco. Ele deseja muito mais ter companheirismo com você do que você desejando ter com ele. Então, busquemos a Deus todos os dias. Olha aqui o conselho que o profeta disse, ó. Não há... a mensagem, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Olha o que o profeta disse, ó. Apenas firme sua fé em Deus e deixe que o Espírito Santo te leve fora do alcance de ouvir isto. Navegue-se para longe. Saia da bagunça desta geração intelectual. Está vendo porque os conselhos que nós damos? Irmãos, informações e entretenimentos, nós temos muitos. O profeta deu um conselho aqui, ele disse assim, ó, saia da bagunça desta geração intelectual, moderna e educada na qual estamos vivendo. Olha aqui o conselho do irmão Brana. A todos os jovens e a todos os que me ouvem. Fique sozinho alguma vez. Sonhe. Medite. Leve sua Bíblia com você. Está vendo? Há necessidade de se lembrar do Senhor enquanto nós temos tempo. O profeta disse assim, ó, fique sozinho alguma vez. Quanto tempo você não está sozinho com Deus? Às vezes você fica sozinho, mas está conectado com 15, 20 pessoas, nada mal, nada contra, mas tudo tem o seu tempo. Mas quando você fica sozinho, quantos minutos por dia você fica sozinho com Deus? O profeta diz assim, ó, sonhe, até sonhe. Ou seja, faça planos, sonhe coisas ali com Deus. Pense em Deus, como disse Davi, medite na sua lei de dia e de noite. O profeta disse assim, ó, fique sozinho alguma vez e sonhe, medite e leve a sua Bíblia com você. Isso aqui, irmãos, é como eu disse, é conselhos, é tudo quanto nós precisamos. Leve sua Bíblia no seu quarto, feche a porta, sonhe, medite, derrame lágrimas. Às vezes parece tedioso porque nós não fazemos, porque nós não sentimos, não valorizamos o suficiente a Bíblia que nós temos, a mensagem que nós temos. Por isso que às vezes é tão difícil, por isso que nós ficamos muitas vezes 3 horas na frente de um computador, não dormimos e pegamos a Bíblia, logo nos primeiros capítulos estamos dormindo. É uma realidade o qual nós temos que lutar contra isso e pedir a Deus que nos dá força. Porque bem-aventurado o homem que tem o seu prazer, o jovem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Que Deus possa dar isso para você, que Deus possa dar isso para mim. Medite, sonhe, tira o seu tempo com Deus. Aí você diz, irmão Josué, hoje em dia não está sobrando tempo. Eu até queria ler uma mensagem, mas não está dando tempo. Irmãos, nós temos 24 horas por dia. E os mesmos 24 horas que uma pessoa dedicada a Deus, que uma pessoa que tem companheirismo com Deus, que tem prazer, os mesmos 24 horas que tinha Daniel, nós temos. E nas 24 horas de Daniel, ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Davi chegou a dizer no Salmo 119, 7 vezes ao dia louvo ao Senhor. Nas mesmas 24 horas que eu tenho, que você tem, Davi louvava ao Senhor 7 vezes. Então, irmãos, é questão de prioridades, não é questão de tempo. Porque o tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, há tempo para toda boa obra, Eclesiastes 3,17, para todo o intento. O que é intento? Para todo plano. Há tempo para você fazer plano, há tempo para mim fazer plano, há tempo para mim divertir, há tempo para você divertir. Mas aí Salomão disse assim, há tempo para todo bom intento e para toda boa obra também há tempo. Não é questão de tempo, é questão de prioridades. Nós priorizamos o videogame, nós priorizamos a Netflix, nós priorizamos isso e aquilo, por isso não sobra tempo para isso. Entendeu? Não é que falta-nos tempo, falta-nos priorizar as coisas de Deus, que as 24 horas que uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa cristã verdadeira tem, é as mesmas que eu tenho e as mesmas que você tem. Pedimos nós, pois, graças para Deus para nos dar forças nisso, irmãos. E o diabo tem trabalhado fortemente contra os jovens e contra todos nós. Nos ocupamos, é a era do entretenimento, é a era da tecnologia, é a era de nós podemos navegar aonde quisermos no mundo todo em fração de segundo. Existem muitos meios. Um dos meios que Satanás usa fortemente, e está usando agora Deus também para levar essa palavra a você e outras, é exatamente a internet. Você
Tem muitos e muitos tempo, muito tempo ali na frente, você pode ir a tantos os lugares. E existe algo chamado ali sino de notificações. Qual que é o sino de notificações? Às vezes as pessoas vão curtindo tais e tais coisas e quando se lança um filme, a notificação chega e você não tem mais tempo. Você planejava fazer algo, chegou a notificação, lançou tal coisa, vai sair tal e tal coisa. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado qual que é o seu sino de notificação. Seu celular desperta alguma hora do dia para te chamar para orar. O de Daniel, 3 horas despertava, é hora de orar. Na onde ele estivesse, ele orava. Tanto é que ele foi para a cova do leão por causa disso. Porque tinham se proibido adorar ao Senhor e chegou o horário, a notificação de Daniel disse, é hora de orar. O que diz na sua notificação? É hora de assistir tal série? Lançou tal coisa? O profeta Mombrana disse nessas mensagens aqui, eu não vou ler, não quero ocupar muito tempo, mas o profeta diz, nossas crianças e jovens sabem mais sobre os atores de Hollywood do que sobre a Bíblia. Sabem o dia que fulano nasceu, sabe o dia que tal ator casou, deixou de fazer isso, sabe aonde ele mora, quantos anos ele tem, mas não sabe quais os livros Paulo escreveu, não sabe quais os livros Pedro escreveu, não sabe citar um versículo da Bíblia. Essa é uma realidade que o que Satanás empurra em nós, e se nós não nos priorizarmos, se nós não aproveitarmos as oportunidades que temos para fazer algo para Deus, nós nos embaraçamos com tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que Deus possa nos ajudar, irmãos. Porque há um Deus desejando ter companheirismo comigo, há um Deus desejando ter companheirismo com você. Há um Deus desejando isso. Quer ver? Aqui, mensagem companheirismo, a maneira para se ter companheirismo, parágrafo 34. O profeta Mombrana disse isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Ou seja, está disponibilizado a nós. E não é pegar no pé, não é pegar nos pés dos jovens. Irmãos, é difícil mesmo. Não é fácil, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu preciso melhorar nisso. Todos nós, mas nós temos que ouvir esses conselhos. E mesmo se nós não estamos fazendo, buscarem fazer. E se amanhã nós voltarmos a ocorrer nos mesmos erros, lutarmos contra isso. Não, Romanos disse, Paulo disse aos romanos, não vos conformeis com este mundo. O que é não conformar? É fazer, às vezes, aquilo e não se conformar. Então, isso tem que estar batendo em nós, não é implicância. É conselhos do Senhor e nós não nos conformarmos com a situação. Porque se nós conformarmos, nós vamos viver com as mentes cauterizadas e envolvidos com tantas e tantas coisas e não buscar a Deus. E aí os maus dias vão chegar, as oportunidades vão embora. E como disse o profeta Mombrana, aquele jovem rico teve a oportunidade e desperdiçou. Herodes teve a oportunidade de estar na frente do Senhor, do Criador, e desperdiçou. E quando ele foi lembrar, já era tarde. Então lembramos nós do Senhor hoje. Olha aqui que o Mombrana disse, mas afinal, você tem que ir. Mas, afinal, você tem que ir a um lugar. Algum lugar, você não tem que ir a nenhum lugar senão no Calvário, lá que você tem companheirismo com o Senhor. Este é o único caminho. Há somente um caminho pela qual você pode ter companheirismo. Veja, ter companheirismo com Deus. E note, então não há uma maneira, não há outra maneira. Não tem sido somente nesta era, tem sido em todas as eras. Apenas pense, Jó, o livro mais velho da Bíblia, ele desejou o companheirismo. Tem que desejar. Ele sabia que havia um Criador e ele cria nele com todo o seu coração. Você sabe que existe um Criador, você crê de todo o teu coração. E ele disse numa maneira infantil de expressar isso, se eu pudesse chegar-me a ele, se eu soubesse onde ele mora, eu iria e bateria à porta e falaria com ele apenas um pouquinho. Está vendo? Mombrana dizendo assim, que Jó, de maneira infantil, ele disse, se eu pudesse chegar a ele. É isso que às vezes acontece com nós. Se eu pudesse ter companheirismo. Colocando isso longe. Mombrana falando. Sua porta é o seu coração. E ele está tão perto hoje à noite. Deus está perto de você, meu jovem. E ele está tão perto hoje à noite. Ele está mais perto de você do que o seu braço direito. Pense nisso. A ponte, o intervalo, o caminho, o acesso
a você ter companheirismo com o Senhor, com o Criador dos céus e da terra, está mais perto de você do que o seu braço direito está colado em você. Ou seja, Deus está pertinho ali, te observando, desejando ter companheirismo com você. Basta você dizer, Senhor, eu quero a tua presença. Basta você se ajoelhar e render e dizer, Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu quero forças para isso. Ele te dará isso, ele está tão pertinho. O profeta Irmão Brana disse que quando Adão ali quebrou o pacto, o Senhor foi o procurar ali, o Senhor fez um meio, porque Deus queria ter companheirismo. Olha aqui. Ele está mais perto de você do que o seu braço direito. Ele está aqui. E como ele deseja ter companheirismo conosco, o coração dele está mais desejoso por companheirismo do que o nosso. Está vendo? Ele está desejoso. Basta nós queremos. Né? Ele quer. E você quer? Quando aquele leproso, né? Ou foi o cego? Não, é o leproso. Senhor, se quiseres, pode me limpar. Chegou a Jesus, Jesus disse, sim, eu quero, seja limpo. Ou seja, dois em comum acordo. A Bíblia diz, quando dois estiverem em comum acordo, isso irá acontecer. Ou seja, Deus querendo companheirismo com você. E se você quiser companheirismo com Deus, irmãos, não há demônios no inferno que pode parar ali no meio. Então, o coração dele está mais desejoso por companheirismo que o nosso. E a razão pelo qual ele faz desta maneira é porque nós somos descendência dele. Isso é o que nos faz desejosos por companheirismo. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso ter companheirismo com ele, porque ele é o verdadeiro, ele é o único amigo. Nós podemos ter amizades e tantas coisas, e nós temos que tomar cuidado com isso. O profeta Irmão Brana pregou a mensagem de influência. O que é que te influencia? A Bíblia diz em Oséias, uma escritura que disse assim, de que fazeis o vosso passatempo? O que fazemos no nosso passatempo? Se é isso ou se é aquilo outro? Se é companheirismo com Deus ou é enchermos de tantas notícias e ansiedades? Temos que tomar cuidado com isso, com as influências e com as referências, irmãos. Nossa referência é Cristo. Nosso amigo é o Senhor Jesus Cristo. O profeta Irmão Brana disse nessa mensagem, parágrafo 74, se você quer ter companheirismo, se você quer um amigo verdadeiro, busque isso em Cristo. Olha o que o Irmão Brana disse, venha a Jesus, venha, você deseja alguém para amar-te? Para você amar, olha aqui o que ele disse, enquanto nós mantemos nossas cabeças inclinadas, todos orando, eu pergunto nesta noite, amigo pecador, está você realmente desejando algo que você nunca teve? Você está desejando sentir uma emoção? Você dirige seu carro a 140 km por hora, fazendo os pneus cantarem por aí? Senhora, você se veste de qualquer maneira para que os rapazes assobiem para você e você acha que isso é emocionante. Você quer realmente uma emoção eterna nesta noite? O profeta perguntando. Venha a Jesus. Você deseja alguém para te amar que nunca deixará de te amar? Venha a Jesus. Venha a Ele. Você gostaria de fazer isso? Você nunca teve este maravilhoso companheirismo. Você não sabe realmente o que é ter um verdadeiro amigo. Eu conheço alguém que está esperando para te receber agora mesmo. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele está te esperando para te receber agora mesmo. E eu já estou encerrando, eu não vou entrar aqui em tudo que eu tinha os tópicos aqui, mas, irmãos, Ele está desejoso de ter companheirismo comigo e com você, independente da maneira que você se encontra. Ele está disponível, porque Ele morreu no Calvário para criar essa ponte, criar essa conexão, para voltarmos a Ele. Nós, imundos como somos e sujos como somos, não poderíamos ter companheirismo com Ele, mas Ele criou um caminho. E eu quero que você abra a sua Bíblia, aí nós já vamos finalizar. 1 João, capítulo 2. Olha aqui para você ver, é uma escritura muito conhecida e às vezes nós não entendemos muito ela. Eu mesmo não entendia muito quando eu era jovem e
passava por dificuldades, aí eu lia essa escritura e via pastores citando, e às vezes não entendia muito bem. 1 João, capítulo 2, versículo 14, olha aqui o que diz, ó. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E eu me deparava todos os dias e falava, ó Senhor, eu sou tão fraco. Jovens porque sois fortes e já vencestes o maligno. Eu falhei, eu pequei, eu caí, eu sou tão fraco. Como eu já venci o maligno? Irmão, se a Bíblia diz que você já venceu, é porque você já venceu. E se a Bíblia diz que você é forte, não é por sua própria força, é porque Deus está em você. Vira a sua página aí e vê aqui, ó. Já vencestes o maligno. Agora vê lá no capítulo 4, versículo 4, e você vai entender por que você já venceu. Você vai entender que não é a sua força. Você vai entender o porquê você é mais do que vencedores. Ó, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E vós já vencestes. Fique com isso. Vós já vencestes o maligno. Não irá vencer, já vencestes. Olha o 4:4 de 1 João. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Mesma promessa lá. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Está vendo? O porquê? Eu vos escrevi porque sois fortes. Porque vós já vencestes o maligno? Vós já vencestes o maligno não é porque você é jovem, porque você está com saúde, porque você canta. Vós já vencestes o maligno porque maior é o que está dentro de você. Maior é esse Deus que está mais perto de você do que o braço direito, do que qualquer demônio que há no mundo. Maior é isso. E aí, o cair, o falhar, o nosso tropeçar nos deixa às vezes distante. A Bíblia diz em Isaías 59 que o nosso pecado causa divisão. A mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Está escrito lá em Isaías 59. Mas as vossas iniquidades causam divisão entre vós e o vosso Criador. Ou seja, as iniquidades, as nossas falhas, criam uma barreira. E nós olhamos para essa barreira e achamos que ela está intransponível. E o diabo faz com que essa barreira que é criada, com a nossa impossibilidade, com a nossa fraqueza, o diabo usa isso para nos distanciar de Deus, esse muro que foi criado. Os vossos pecados causam divisão entre vós e o vosso Deus. Aí nós olhamos para o nosso pecado e achamos que Deus está tão longe para ter companheirismo com Ele. Eu olho para os meus pecados, que eu não esqueço, e acho que está tão longe, sendo que o pastor Bruno citou aqui esses dias. O nosso Deus disse, eu nem lembro dos seus pecados. Se isso descesse no seu coração, jovem, se isso descesse no meu, nós sabemos que Deus está tão perto de nós, nós podemos ter companheirismo. Não deixe o diabo te mostrar os seus pecados como uma barreira. Porque a Bíblia diz que realmente é criada uma barreira quanto às nossas iniquidades. Mas a Bíblia também diz que o sangue do Senhor derruba essa barreira. Ela é criada através do pecado, mas ela é derrubada através do arrependimento verdadeiro. Então, se foi criada na sua vida uma barreira entre você e o Senhor devido às suas fraquezas, o que realmente a gente faz todos os dias, não se preocupe com essa barreira, ajoelhe, se arrepende e faça com que isso caia por terra. O Senhor Jesus Cristo morreu ali no Calvário para que isso acontecesse. O profeta irmão Brana pregou a mensagem perfeição. Eu aconselho todos os jovens a lerem essa mensagem, a perfeição. Nós pensamos, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa é a escritura lida pelo profeta. Irmãos, ser perfeito não é não falhar. O profeta irmão Brana disse na mensagem perfeição, parágrafo 77, em outras palavras, e o conteúdo dessa mensagem está tudo nisso. Sabe o que é perfeição? Perfeição é o sacrifício de Deus no Calvário, é a graça do Senhor sobre nós. Isso é que é perfeição, porque ele compara o sacrifício de touros e bodes, e depois ele diz que o sacrifício perfeito. Então, se nós quisermos ser perfeitos, é só nós acessarmos o sangue do Senhor Jesus, que nos lava e purifica de todo pecado. Ou seja, o pecado que causa barreira, o sangue derruba as barreiras. Amém, irmãos? Então, Deus está desejando ter companheirismo com você, e Ele vai aonde você quiser. Ele vai através
aquelas pessoas que estão necessitadas. Parágrafo dessa mensagem aqui, parágrafo 50, a maneira para se ter companheirismo. O profeta Mombrana disse, ele foi lá porque tinha uma alma necessitada, o gadareno, ele foi lá em Gadara, tinha uma alma necessitada. Se a sua alma está necessitada, ele vai até você, ele vai até mim. Agora eu vou finalizar com esse parágrafo. Espero que Deus tenha falado com você. Parágrafo 51, a maneira para se ter companheirismo. Vou finalizar apenas esse parágrafo e mais um da mensagem Lembrando do Senhor. Parágrafo 51. Lembre-se disso. Os seus pecados, as suas falhas, não pode te afastar do Senhor. Ele providenciou algo para ter companheirismo com você. Olha aqui, 50 da mensagem, a maneira para se ter companheirismo. Mas ele foi, de qualquer modo, porque havia uma alma chamando por ele. Pense, ele atravessou aquele lago tempestuoso, cruzou para encontrar uma alma com necessidade. Ele cruzou o lago para ir a alguém que tinha necessidade. Aquilo era o seu amor por uma alma necessitada. Ele virá da glória hoje à noite, até este auditório, por uma alma necessitada que creia nele. Ele virá hoje à noite da sua glória ao seu lar, aonde for, por uma alma necessitada. O profeta diz, ele virá da glória. E olha aqui o que ele disse no 51. E então, quando o pecado entrou, separou o homem do companheirismo. Note o que Deus fez. Note o que Deus fez para trazer o homem de volta ao companheirismo. Ele introduziu no mundo a redenção pelo sangue. Deus matou animais e tirou a pele dele, mostrando a redenção pelo sangue. E ali Deus, depois de ter sido separado de suas criaturas, Deus então estendeu um carpete com um bem-vindo de volta ao lar, pelo sangue derramado. E aquilo foi, e é sempre, e sempre será, a preparação provida por Deus para o companheirismo com Ele através do sangue derramado. Veja, Deus estendeu o carpete de boas-vindas. O que é um carpete de boas-vindas? É porque nós fomos, como aquele jovem, né? O mancebo lá, aquele filho pródigo, ele foi, gastou os bens, fez tantas e tantas coisas, e quando ele resolveu voltar, quando ele se arrependeu e resolveu voltar, o pai dele tinha preparado uma festa. O pai dele preparou uma festa, tinha um carpete de boas-vindas. Então, meu conselho, e o que eu falo a você, meu jovem, meu irmão, minha irmã, se você caiu, se você falhou, se você está longe do Senhor Jesus, se você está se sentindo tão distante, Deus preparou um tapete, palavras do profeta, um carpete de boas-vindas. Bem-vindo de volta ao lar. Você, eu, nós temos acesso ao Senhor Jesus para ter companheirismo e o coração dele está desejoso. Então, você jovem, você irmão, você irmã, lembra do teu Criador todos os dias. Lembre todos os dias, adore Ele, esteja sempre em conexão, em companheirismo com o Senhor Jesus, pois Ele deseja ter companheirismo com você e a maneira de você vencer é tendo companheirismo com o Senhor. Parágrafo 54. Ouça, amigo pecador, há um problema bem diante de você hoje à noite, e esse é o vale da sombra da morte. É melhor se preparar para encontrar com o único amigo que pode ir com você através daquele vale. Correto, prepare-se para aquilo. E a nossa preparação é, através do sangue derramado no Calvário, o tapete de boas-vindas todos aqueles que se arrependerem. Deus possa te abençoar, Deus possa fazer com que essa palavra, essa palestra, com que esses parágrafos seja frutífero em seu coração, que você tenha companheirismo diário com o Senhor. Nós vamos cantar mais um hino e já encerrar. E esse hino combina muito com a mensagem: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Primeira essência é Ré maior. Deus possa nos resgatar todos os dias para adorar a Ele.
estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim partido. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor Jesus Cristo e Pai eterno, nós queremos a Tua presença, Senhor, todos os dias, Senhor. Não em apenas alguns dias, ó Pai. A Bíblia diz que o Senhor tinha comunhão, companheirismo com Adão todos os dias. O Senhor disse que a Bíblia diz que havia um tal Enoque que andou com o Senhor 365 anos e o Senhor para si o tomou. Todos os dias Enoque andou com o Senhor. Ele é um tipo perfeito da noiva, ó Pai, e nós, como noiva do Senhor, queremos andar todos os dias em companheirismo com o Senhor, queremos estar todos os dias na presença do Senhor, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Pai, que conceda esta graça, ó Pai, que esse carpete de bem-vindo de volta ao lar possa estar estendido para todos nós esta noite, e que nós possamos retornar ao lar, retornarmos à comunhão com o Senhor, retornarmos ao companheirismo com o Senhor, que é onde é o nosso lugar, que é onde, ó Pai, nós desejamos estar, ó Pai, e queremos todos os dias da nossa vida, até que o Senhor nos tome, ó Pai, para si, como o Senhor tomou Enoque, até que o Senhor venha e nos arrebate, ó Pai. Dê força a esses jovens, ó Pai, ajude-nos a usar, ó Pai, a vida que temos e todos os dias, ó Pai, lutarmos com todas as nossas forças e pelejarmos para estar nas Tuas mãos, ó Pai, em Tua presença. Se porventura alguém falhar no caminho, fracassar, não deixe que ninguém, ó Pai, se perca e não deixe que ninguém fique prostrado, mas que todos possam buscar o Senhor, ó Pai, que todos possam se arrepender e voltar, ó Pai, porque cair nós falhamos, mas há um sangue derramado, há um advogado, Senhor, há um caminho provido pelo Senhor de volta para que possamos ter companheirismo. Resgata os Teus filhos e nós te agradecemos por esta reunião em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.